Boa noite, é uma alegria podermos estar novamente no seu lar em mais esta live, a segunda live do mês de maio. Vocês já me conhecem, meu nome é Thalina Tello, sou a irmã Rosequiel. Muitas vezes estou aqui nas atividades ou nas lives, normalmente atrás, na verdade, do celular e das câmeras. Mas hoje eu tenho a alegria de poder introduzir o tema desta noite, e a família Biaki, que em instantes estará aqui conosco. Como o Padre Rodrigo falou na live da semana passada, nós, nessas 4 lives do mês de maio, vamos vê-las sob o ponto de vista, o prisma dos dogmas marianos. Ele já explicou muito bem. Quem quiser recuperar a aula que o Padre Rodrigo nos deu, vale a pena retomar no nosso canal no YouTube, retomar a live da semana passada, onde ele nos falou sobre o que era um dogma, nos falou sobre a verdade da maternidade divina. Esta noite vai estar sob a luz do dogma da Assunção de Maria ao céu. A verdade da Assunção de Maria nos diz que, terminada a sua vida aqui na Terra, ela foi assunta em corpo e alma ao céu, ou seja, ela está vivendo já a ressurreição, aquilo que nós todos os que batizados e fiéis a Jesus Cristo vamos viver também. Este dogma da Assunção foi o último proclamado. São os 4 dogmas: a maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria ao céu. Ele foi proclamado em 1º de novembro de 1950. Aqui, eu tenho que ver, porque aqui é tudo diferente quando a gente está aqui no celular, né? Então, aqui na campanha da Mãe Peregrina, em 1950, justamente a campanha da Mãe Peregrina foi iniciada numa atividade apostólica do movimento de Schanstatt para celebrar, para preparar as famílias para a proclamação do dogma. Então a campanha começou também em 1950, nós andamos juntos com essa proclamação deste dogma. Apesar de ter sido o último, o dogma da Assunção, ele é muito antigo na fé. Desde os primeiros séculos, talvez do 4º, 5º século, já se começa a falar naquilo que no Oriente se chamava dormição de Maria. A ideia é que a sua morte, a sua passagem, tivesse sido um adormecer, que ela fechou os olhos nessa existência e já abriu os olhos no céu, na eternidade. E que, ao contrário de nós, que o nosso corpo decompõe, né, que conhece a corrupção, e só nos últimos tempos teremos, no final do mundo, teremos a ressurreição, quando esse corpo, que já não existe mais materialmente, vai ser refeito de uma forma extraordinária, vai ser transfigurado. Maria já vive isso, da mesma forma como a ela foram aplicadas as graças da redenção para a Imaculada Conceição. E ela está daí, junto de Deus. Essa é uma verdade que acompanhou muito tempo a história da humanidade, mas não foi feita dogma. Foi feita dogma somente no último século. Ele é, por isso, um dogma que nos remete à verdade sobre o ser humano. A gente chama antropologia, ser humano, né, em grego. Então, por quê? Porque neste dogma é exposto o que Deus quer de cada um de nós. Ou seja, em Maria, Deus começa e realiza plenamente a sua obra, né? Desde a Imaculada Conceição, da sua concepção, até a ressurreição na vida eterna. É também um dogma que dá muita verdade para a igreja, quer dizer, um dogma eclesiológico, eclésia, igreja em grego também, porque em Maria nós vemos a imagem da igreja, a igreja que persevera, a igreja escolhida, Maria modelo e mãe da igreja. Quando a gente fala do dogma da Assunção, e a gente, Maria foi para o céu, né? E acha que ela foi lá para ficar
de braços cruzados? Não, o dogma da Assunção nos aponta para a atuação de Nossa Senhora da eternidade, desde a eternidade. Lá Maria intercede por nós, lá ela continua a realizar a sua missão. E como é que ela realiza essa missão? Presente na vida de nós, na nossa vida. Ela é mãe de cada um de nós, ela vela para os seus filhos e ela educa seus filhos através dos acontecimentos da vida. Por isso, a live de hoje traz uma família. A família da Valéria, do Elson, da Rafaela, do Miguel e do... Ai, qual é o outro anjo agora, né? Era o Miguel, a Rafaela... Eles vão dizer assim, eu esqueci o terceiro arcanjo, tá? Aí eles vão dar logo, a gente vai mostrar toda a família. Então, eles vão contar para nós como que eles estão, como que eles vivem, como que é a vivência mariana em família, como é essa realidade da mãe lá do céu que nos acompanha, que nos tem junto deles, como que nos tem junto dela, como que ela acompanha, como é a vivência deles em família. É o arcanjo Gabriel, né? Então, as três crianças dele, a Rafaela, o Gabriel e o Miguel. Deus o livre, pobre de São Gabriel, já estava esquecendo dele. Então, nós vamos olhar essa família, então. Ela está aqui, oh, beleza, olha só que coisa mais linda. Nós temos eles aqui, a Valéria e o Elson com os seus três anjos, né? Os três arcanjos aqui junto do santuário lá. Então agora eu passo para eles têm o comando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós gostaríamos de começar a nossa vivência mariana em nossa família rezando a oração do confio. Convidando a todos para rezar conosco, então, também. Isso aí. Confio em teu poder, em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu filho e na tua proteção. Bom, então, como a irmã já nos apresentou, esse é o Elson, eu sou a Valéria, a Rafaela, o Gabriel e o Miguel, terceiro arcanjo. Eles têm 15 anos a Rafaela, 12 o Gabriel e quase 9 o Miguel. É 8, né, Miguel? Ainda é 8. 8,5. Bom, então a irmã nos pediu para que a gente falasse um pouquinho de como é a vivência mariana na nossa família. Nós moramos aqui em Faxinal do Soturno, num lugarzinho chamado Santos Anjos. E a nossa igreja é a Igreja do Anjo da Guarda. Por isso que os nossos filhos não podiam ter nomes diferentes, né? Bom, nós somos pertencentes ao 17º curso da União de Famílias do Brasil, o curso Família Santa, Fiel Aliança de Amor. Mas nós participamos do movimento desde o curso de namorados. O Elson e eu participávamos do curso de namorados. Éramos em 3, 4 casais, eu acho. Depois disso, nós fizemos o nosso curso de noivos em Camobi, aqui em Santa Maria, que foi administrado por Shanstatianos, do movimento de Shansta. Depois que casamos, começamos a fazer parte da Liga de Famílias e, posteriormente, então, fomos convidados a participar da União de Famílias. E o Elson ainda, quando era menino, um pouco mais do que o Gabriel, imagino, ele fazia parte do grupo de jovens com os Irmãos de Maria. Tem muita história para contar da época de Itara, das vivências no santuário. Acampamento na dos chácara. Acampamentos, né? Coisa boa. Então, é muita lembrança boa, muita vivência mariana bonita dessa época da juventude. O que nós fizemos? Eu sou formada em contabilidade, mas hoje eu trabalho no Banrisul,
Já fazem 12 anos. E o Elson é formado em administração, mas ele atua como empresário, ele tem 2 indústrias, a Elson MTA, que é a fábrica das capelinhas, e a Biak Artes, que é uma metalúrgica de ferragens para artesanato. O Elson, então, vem de uma família profundamente mariana. O vô Ayrton e a avó Albina, como a gente costuma chamar, que são os pais dele, o Ayrton e a Albina Biak, eles são pertencentes ao primeiro curso de casais da União de Famílias do Brasil. Então, o Elson cresceu numa família muito devota a Maria, que sempre teve o santuário lar em casa, que se reunia todas as noites para rezar com os filhos. E é assim até hoje. Quando a gente vai visitar, hoje só a avó, o avô já partiu para a casa do pai. Quando a gente vai de final de semana, que a gente janta lá no sábado, antes dos filhos, os netos e noras irem para casa, a avó convida, vamos todos para a sala na frente do santuário lar para fazer a oração da noite. Quando eu comecei a namorar o Elson, isso foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção, que me tocou profundamente, assim, essa devoção a Maria que eles tinham aqui, porque na minha família não era assim. Então, vou falar da tua. Sim. A Valéria cresceu numa família católica de Cachoeira do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e não praticavam, porque são do interior. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção, que o pai dela, todas as noites, rezava o Pai Nosso e uma Ave Maria. E isso foi contagiando, e a Mãe do Céu foi encaminhando para que tudo desse certo. Isso é uma das coisas assim que eu lembro. Meu pai e minha mãe são vivos ainda, são jovens ainda, digamos assim. E o meu pai até hoje faz isso. Ele sempre reza antes de dormir. Curtinho, Pai Nosso e uma Ave Maria, mas sempre a gente cresceu vendo ele fazer isso. Bom, quando nós decidimos formar a nossa família e casar-nos, construir a nossa casa, bom, na verdade foi um pouco diferente, né? Eu estava me preparando para convidar a Valéria para casar e rezava muito para a Mãe do Céu, muito para a Mãe do Céu, porque eu estava numa dúvida muito grande. Como aqui nós moramos em Santos Anjos, é um lugar de 100 famílias, não tem casa para alugar. E como nós já tínhamos a fábrica das capelinhas, fábrica da Mãe Rainha, eu não gostaria de alugar uma casa ou um apartamento na cidade. Então eu pedi para ela, numa noite, na faculdade, se ela gostaria de alugar uma casa ou esperar mais um tempo e construirmos uma casa. Quando as coisas são para dar certo, a Mãe do Céu, todos os caminhos que a gente quer seguir, o que vai dar certo é o que a gente convida a Mãe do Céu para ir junto. Pode ter certeza. Bom, ela decidiu que queria construir a casa, que preferia. Então, arremassamos as mangas, continuamos o nosso trabalho, a Valéria também trabalhou muito e me ajudou muito, e construímos a nossa casa. Esse santuário que vocês veem aqui conosco, foi a partir daqui que começou a nossa casa. Quando nós fomos verificar a planta, ou começar a planta com o engenheiro, né, nós começamos a casa a partir do Obra de Maria, é o nome do nosso santuário lar, que foi batizado, enfim, foi instituído no dia 16 de novembro de 2002, data do nosso casamento. Então, a primeira coisa que quando a gente resolveu que ia construir, a gente disse para o engenheiro, mas nós queremos que o santuário lar fique na sala, tem que fazer um local específico para ele, a gente quer que seja assim. Então, começou a partir do santuário, a se pensar no restante da casa. Bom, depois que nós casamos, depois de um certo tempo, ali 3 anos, então começaram a vir os filhos, né?
E todos os nossos... Peraí, só para interromper no coração. Nós namoramos 3 anos, ficamos noivos 3 anos, que foi o tempo da construção da casa. 3 meses antes do casamento, então, a casa estava pronta. Só a casa, né? Porque só Era tinha um salão de baixo. a cozinha e o quarto, né? E o santuário. E também no nosso casamento tem uma particularidade muito bonita, que nós convidamos as Irmãs de Maria para ser o nosso coral. E felizmente fomos agraciados com elas. Então elas cantaram no nosso casamento. E foi muito bonito. Temos uma lembrança muito bonita. Tá. Depois, então, quando começaram a vir os filhos, assim que eles logo que nasciam, a gente, os 3, nós levamos ao santuário para serem consagrados. Os 3 foram consagrados a Nossa Senhora no Santuário Tabor, aqui de Santa Maria. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, então, dos nossos hábitos que a gente tem, que nos remete à Mãezinha do Céu, né? Já que estamos falando da nossa vivência mariana. Nós temos o hábito de sempre que saímos de casa, a gente passar no Santuário Lar e pedir a bênção. E eu, particularmente, que sempre me esquecia, e quando eu chego no carro para sair, eu lembro, não pedi a bênção. Eu desço do carro e volto até o santuário para pedir a bênção, para mim, para o marido e para os filhos. Da minha parte, quando saio do café da manhã, então eu sempre passo aqui, fica da esquerda para a direita, então eu peço a bênção para a Mãe do Céu nesse dia, né? E sigo em frente. E as crianças também, antes de ir para a escola, passam no santuário e pedem a bênção. Mas esses hábitos, assim, os nossos propósitos nos ajudam a manter. E muitos a gente já são, hoje são coisas que a gente já faz. Já se tornou hábito. Se tornou hábito. Propósito já evoluiu, já é hábito. Isso. Como rezar antes das refeições. Uma coisa bem simples que as crianças mesmo inventaram, eles fazem a oração simples e pronto. Mas assim, quando alguém esquece, logo um lembra e faz assim com a mãozinha, que é para rezar. Então, a gente reza. Agora, no mês de maio também, a gente está rezando todas as noites a reflexão do livro Os 31 Dias de Maria. Sendo que todos, nós 5, quando a gente senta para rezar na frente do Santuário Lar, cada um individualmente agradece o dia, faz os pedidos de cada um, né, individualmente. Quero falar para vocês que dia 7 era sexta-feira. Sim. Sexta-feira. E como a gente está no mundo dos negócios, eu estava bastante preocupado com algumas situações que estavam acontecendo. E aí, no dia 7 de maio, eu li isso aqui. Doravante nada empreendemos sem a participação dela, mas tudo faremos nela e com ela. Estando ao nosso lado, avançaremos calma e seguramente, apesar da escuridão do caminho. Lançar-nos-emos com confiança na execução das empresas mais elevadas e difíceis, e não seremos derrotados. Se ela está conosco e a nosso favor, Deus está do nosso lado, e Ele está conosco. Quem há de estar contra nós? Então, isso é uma coisa interessante de quem participa da união de famílias e mantém esse propósito ou hábito já de estar sempre com a Mãe Rainha. Não é que as dificuldades não vão acontecer, muito pelo contrário, eu acho que até vem mais, mas também vem o conforto, o retorno. Ela não vem falar diretamente conosco, pelo menos comigo ainda não veio, né? Mas ela manda sinais, e esses sinais nós temos que estar com ela. Tá aqui.
Para mostrar para vocês como o nosso santuário lar é parte integrante da nossa família, em todas as datas de aniversário, nossa, Dia dos Pais, Dia das Mães, sempre tem os cartõezinhos, né, de um filho, do outro filho. Quando a gente ganha, a primeira coisa que a gente faz é colocar no santuário lar. Fica ali por uns dias para a mãe abençoar. Sempre procurando cultivar a vinculação com a Mãe Rainha e com o Padre Kentrich, que para nós foi um exemplo de sacerdote, assim como São José foi um exemplo de pai, né? Na verdade, pegando um gancho da irmã Rosequiel, a Mãe Rainha, ela subiu aos céus, né? E ela não está lá descansando. Muito pelo contrário, eu acho que nós aqui dependemos. Lembram daquele poema das Pegadas da Areia? Eu acho que nós estamos sempre no colo da Mãe Rainha. E ela nos atende assim, ela nos acolhe assim. E é a vinculação que a gente procura passar. A gente procura estar vinculado e com a nossa atitude, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos negócios, com o nosso dia a dia, enfim, com a nossa vida. A gente procura falar e se muitas vezes não se tem a oportunidade de falar com aquela pessoa, mas a pessoa nota nos filhos ou em nós, e em todo Shanstatiano tem essa visão que as pessoas notam a diferença, né? Então, isso é porque Maria está no nosso coração, no nosso peito. Outra coisa importante também, eu lembro bem claramente, porque sempre eu comecei os negócios muito cedo, graças às irmãs de Maria de Shansta, né? Torno a falar nelas, a irmã Leocádia, a irmã Marilene, o padre Otomar, e outras tantas irmãs que a gente tem todas as noites aqui a oração por elas. Então a gente tomava os negócios era sozinho, né? Agora em família, nós não tomamos decisões de negócio, seja ele qual for, pequeno ou grande, só eu e a Valéria. Nós tomamos as decisões sentados aqui no sofá, né? Nós 5 e mais o nosso santuário lar, obra de Maria. Lembra, nós escolhemos o caminho que aparecer para nós vamos decidir se vamos segui-lo, e se decidirmos a seguir, a Mãe do Céu vem conosco. Bom, um outro hábito que nós adquirimos, e esse não foi sozinho, foi junto ao 17º curso que nós pertencemos da União, Família Santa, Fiel Aliança de Amor. Desde que começou a pandemia, o curso começou a rezar o terço juntos, online, uma vez por semana. Agora nós fizemos isso todas as segundas-feiras. Já faz mais de ano isso. E a gente reza toda a família. As crianças também participam, cada um ajuda a rezar. E é muito bonito ver o envolvimento também das crianças nisso. E vem dando certo. A gente envolveu eles e é um hábito que faz muito bem para os pais e para os filhos. Também tem um outro hábito que a gente cultiva, né? Sim. Que é quando a gente sai de carro, mesmo que seja só para levar um dos filhos na escola. Ligou o carro, saiu da garagem, a gente faz uma oração. Sempre isso. E isso vem da família, porque a família do Elson cultivava isso. Então, a gente tem, assim, viagem curta, reza curta, uma oração pequena. Só que se a viagem for longa, é reza longa, se reza o terço. E aí, quando a gente vai sozinho, claro, se reza o terço sozinho. Mas quando a gente viaja toda a família, como somos em 5, cada um reza uma dezena. Até nisso a Mãe do Céu pensou, cada um é uma dezena aqui. Às vezes estão meio dormindo, mas sai a dezena igual. Bom,
outra coisa que a gente acredita que também seja uma vivência mariana e que a gente vai colocar é o cuidado com os nossos pais, né? Com quem nos deu a vida. E o Elson fez isso assim muito bem, e eu admiro a capacidade que ele teve de fazer isso. Foi que quando o pai dele estava doente, o vô faleceu em junho do ano passado, vai fazer um ano, mas passou por momentos bem difíceis ali no final, e necessitava de cuidados especiais, inclusive de ajuda para o banho. E aí aquela coisa assim, Elson, e agora? O que vamos fazer? Vamos contratar um enfermeiro? Ele, não, eu vou dar banho no meu pai. E ele fez isso por, não sei, 2 meses, 3 meses ali, quando o vô realmente não podia. Ele saía da fábrica às 5:30 da tarde, que a fábrica das Capelinhas, para quem não sabe, é na frente da nossa casa, e do lado da nossa casa, então, moram o vô e a avó. E ele saía da fábrica e vinha direto para a casa do vô e dava banho, fazia o que precisava, deixava ele pronto, vestido para a avó dar a janta, então. Isso foi uma experiência maravilhosa, que todo mundo ouviu falar que quando a oportunidade aparece, nós temos que pegá-la. Então, eu tive essa oportunidade e muitos certamente poderiam fazer isso, mas por algum motivo moram longe ou estão até em outros países, né? E não têm essa oportunidade desse convívio. Bom, mas eu tive a oportunidade e aproveitei. Né? E essa parte tão íntima entre pai e filho, que é um banho, sabe? Né? Com o meu pai, de poder dar banho, de poder ajudá-lo, isso, nossa, me fez um bem, porque, poxa, nos primeiros banhos, vou explicar um pouquinho para vocês como nos primeiros banhos era um pouco difícil, né? Para mim, principalmente, e para ele também, mas depois nós fomos nos adaptando, e eu rezava, e com certeza o pai também rezava. E nós fomos nos inteirando, e ficou uma coisa maravilhosa, foi uma obra de arte, igual a morte do pai, né? Foi uma obra de arte, foi uma pintura da Mãe Rainha. Tá? Foi assim, eu dei banho nele, só que ele me pediu para cortar o cabelo, eu cortei o cabelo dele, fiz a barba, tirei os pelinhos do nariz, tirei os pelinhos da orelha, cortei as unhas, ajeitei a sobrancelha, deixei ele perfeito, né? Entreguei para a mãe, conversamos e vim para casa. E a 1h20, a 1h pouco, ele faleceu nos braços da minha mãe, né? Só desligou da tua Só desligou. Então, a gente diz que foi um quadro, uma pintura, uma tela, uma obra de arte. A mãe cuidou de tudo perfeitamente, é o que a gente pensa. Bom, e então, avançando um pouco mais, o sentimento de perda, sim, é grande, mas essa alegria de poder ter feito por ele o que ele não podia fazer mais, isso deu um conforto muito grande para nós, né? Então, se tiverem a oportunidade, né, quem ainda tem a graça de ter o pai vivo, a mãe, enfim, honrar esse mandamento, né, honrar pai e mãe. Isso só vai trazer benefícios para a gente. E depois que o vô, então, descansou, o Elcio permaneceu com esse cuidado. Toda manhã ele sai de casa, depois da gente tomar café, das crianças irem para a escola, e ele passa na avó toda manhã para ver como é que ela tá. E à tardinha, quando ele sai da fábrica, ele passa na casa dela para tomar o chá com os biscoitos. Mas também quando eu estou viajando, enfim, quando eu não estou, ou quando eu estou também... E não pode ir. As crianças também vão lá e ficam com a avó e conversam, né, Gabriel? Seguido vai, então. Rafa, o Às Miguel. vezes a gente vai com o senhor. Isso mesmo. E na casa da avó é tudo de bom, porque sempre tem um chazinho, uma bolachinha, um biscoitinho. Sempre.
Tem uma outra situação também das crianças que a gente quer colocar, que aqui nunca a gente ofereceu uma capelinha para eles terem deles, né? No quarto deles. Mas chegou um determinado momento, uma determinada idade deles, que eles sempre pediram para o pai, que eles queriam uma capelinha. E cada um tem a sua no quarto. E o pai, de vez em quando, faz umas artes com as capelinhas deles. O pai não. É que aqui é o seguinte, eles escolheram as peregrinas com porta, né? E às vezes as peregrinas, elas fecham a porta. O senhor que fecha a porta. É porque a Mãe do Céu precisa de oração. Então, conforme a gente reza para ela, abrem as portas. Isso aí. É o senhor que fecha a porta. Tá bom. Então, assim, ó. A gente já colocou que o Elson trabalha com as capelinhas, mas eu quero dizer assim que o trabalho dele é uma vivência mariana todos os dias, desde 1989, quando ele começou a fabricar as primeiras capelinhas, graças à irmã Leocádia, à irmã Marilene, o padre Otomar, tem muitas outras, mas assim, esses são lá os do início. E então, assim, as Irmãs de Maria, elas têm grande influência nas nossas vidas. Por isso que sempre que possível, a gente tem a obrigação e a honra de retribuir um pouquinho do que elas sempre fizeram por nós, mas elas estão sempre em nossas orações. E a gente costuma dizer, brincando, claro, que a fábrica é a maternidade das capelinhas, porque tem peregrina e capelinha de todos os tamanhos e cores que vocês imaginarem. E eu tenho lembrança, assim, de quando comecei a namorar o Elson, olha que faz tempo isso, que ele me dizia assim, o meu maior desejo, o meu maior sonho é que em cada lar do mundo, em cada casa, em cada família do mundo, ele pensava bem longe, é que haja uma capelinha da Mãe Rainha, porque a mãe não pode parar, ela tem que sempre avançar, ele me dizia. Já tem em muitos lugares, né? Mas ainda não tem em todos. Os lares se multiplicam. Então, nós temos que chegar a todos eles, com a ajuda de todos. E os desafios fazem parte de Schanstatt. E como nós somos Schanstatt também, recebemos há pouco das mãos dos irmãos de Maria, do senhor Ernesto. Então, o desafio de orientar as construções dos santuários, está aí o mapa dos santuários, e também da construção dos altares dos santuários e dos santuários paroquiais, né? Então, esse é um desafio que a gente grande, né? Mas a Mãe do Céu vai nos ajudar, como sempre, né? A gente confia cegamente. Enfim, eu não sou tão bom com as palavras quanto com as mãos, mas enfim, é confiança total, né? A oração do confio é tudo para nós aqui. O Gabriel tem o costume de, antes de deitar para Nossa Senhora dela, do quarto, rezar quantos confios, Gabriel? Um confio e uma Ave Maria. Tá bom. É o único oração que eu nunca vou me esquecer. Bom, então, para concluir, nós podemos descrever o nosso dia assim, ó. Levantamos às 6 da manhã, tomamos nosso café juntos, encaminhamos as crianças para a escola, aqueles que têm aula de manhã, depois outro tem inglês, hoje online, né? Pouca coisa está presencial, as aulas da escola recém que começaram, e sempre com a mãe junto, sempre pedindo a bênção da mãe para o nosso dia, mas cada um com as suas responsabilidades. Aqui em casa, então, a mãe de manhã deixa o almoço pronto,
roupa na máquina e as crianças assim, a Rafaela esquenta almoço. A Rafaela é uma dona de casa. Ela dá conta da casa, das roupas, mas quando a Rafaela não está, quem faz isso é o Gabriel e o Miguel está aprendendo. Cada um tem as suas tarefas, cada um ajuda um pouco. Cada um arruma a cama. É isso aí. É legal. Cuida do seu quarto, né? E no final do mês, como cada um ajuda um pouquinho, cada um tem uma pequena remuneração, né? Nossa, que o pai então passa para eles pela contribuição que eles fazem. Isso. Uma vez na aula, então eles nos pediram mesada. Aí, como a gente é marceneiro e também metalúrgico, eu pedi para eles escolherem qual é a mesa que eles queriam. A da Se era a sala, mesa do salão. de madeira ou de metal. Aqui a gente foi acostumado a fazer alguma coisa e ter uma retribuição. Então a gente procura educar os nossos filhos e eles, eu acredito que se sintam bem com isso, fazer alguma coisa e depois ter a retribuição. E eu acho que é como a gente na vida, né? A gente não gosta de pegar nada adiantado, nem é saudável. A gente gosta de fazer e depois ter o retorno. Pode ser ele financeiro ou não, né? Muitos retornos, até não financeiros, são agradabilíssimos. Até mesmo como oferecer as coisas boas e as ruins para o capital de graças, né? É isso Todos aí. os dias. O capital de graças é intenso. Bom, eu acho que chegamos... Também eu acho que nós podemos falar do apostolado. Nós temos o costume, nós estamos falando em parte financeira. Eu quero dividir com vocês uma coisa agradável que a gente faz, que não envolve dinheiro. Eu tenho no console da caminhonete punhados de chaveiros. E a gente viaja para muitos lugares. E em muitos semáforos hoje no nosso país, nós temos pedintes, pessoas, seres humanos, pedindo dinheiro, contribuição, ou fazendo malabarismo para conseguir um dinheiro. Então, eu não dou dinheiro, mas eu sempre pego um chaveiro da Nossa Senhora e abro o vidro e peço se a pessoa aceita. Se ela aceita, eu entrego. Até hoje, não vou dizer para vocês quantos chaveiros, mas com certeza passou de 1000 chaveiros já. Muito mais, eu acho. Então, as mulheres ou as meninas, geralmente, depois que elas pegam, elas beijam e guardam. E saem. Elas não voltam para o meio, elas saem. Os homens, muitos ficam olhando e guardam já no bolso, sabe? E tem pessoas também que quando eu arranco, quando a gente vai, libera o sinal, aconteceu em Caxias, aconteceu em umas outras cidades, que o pessoal fica parado no meio do trânsito olhando. Eu não sei se está olhando ou está conversando. Então, o apostolado, gente, as capelinhas, agora o Gabriel está mostrando o novo santuário, né, que a gente finalmente criou, era um desafio, e hoje ele é uma realidade. Mas as capelinhas, nós temos inúmeros casos de pessoas que presenteiam as pessoas doentes, ou primeira comunhão, batizado, casamento, enfim, amigo, amiga. E isso faz com que a Mãe do Céu entre nos lares das pessoas e forme o vínculo, a vinculação. Nós temos depoimentos de psicólogas, por exemplo, que consultam pessoas com as situações que tiverem e no final do tratamento entregam uma peregrina. Nossa, isso faz um bem, faz uma... Olha, eu não sei, eu acho que vale tanto quanto toda consulta. A Mãe Rainha tem poder. O Padre Quentenes tem poder. O Padre Quentenes foi fiel à Mãe Rainha e a Mãe Rainha é fiel a ele. Como o Padre Quentenes foi ele que procurou a aliança de amor, eu também, nós nos sentimos na obrigação de procurar a Mãe Rainha. E será que ela vai nos abandonar? Não.
Não. Hein, Rafaela? Hein, Gabriel? A Mãe do Céu vai nos abandonar? Não. Não, ela está sempre junto conosco. Ela quer, ela nos quer. Pronto, gente. Eu acho que então era isso, um pouco da nossa história, né? Da nossa vivência. Eu gostaria de agradecer então a irmã Fátima que nos fez esse convite. Gostaria de agradecer a irmã Rosequiel pelos trabalhos técnicos aí, que ela é uma pessoa maravilhosa. E agradecer a todos vocês que estão nos vendo, nos assistindo. Muito obrigado. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história maravilhosa. Mas fique sabendo que todas as nossas histórias estão no livro da nossa vida, né? E então, elas estão sendo registradas por Deus. Então, nós gostaríamos de encerrar nossa apresentação nos consagrando à Mãe e Rainha. Ó Minha Senhora, ó minha Mãe, Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite meus olhos, meus ouvidos, boca e coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, guardai-me, defendei-me, Amém. piedade vossa. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Elson, Valéria e os anjos. Não precisei nem fazer a oração final, isso que é bom. A oração é ir direto do santuário com vocês. Estava ótimo. Muito, muito obrigada para vocês. Uma alegria. Foi, acho que alguns testemunhos eu consegui botar dos comentários, tudo, do agradecimento das pessoas. Nós fomos a mais de 100 pessoas, chegou mais de 100 pessoas simultaneamente. Nós agradecemos a todos os que participaram com a gente. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter mais um momento aqui. Vamos ter um momento com a dona Suzana, da Liga de Mães, né? Aí vem o dogma da Imaculada Conceição. E depois, na última quarta-feira, então, com as Irmãs de Maria no Santuário. Então, muito, muito obrigada. Olha, muito obrigada que vocês abriram as portas das casas de vocês para mostrar esse espaço tão bonito, tão especial. A gente já conhece vocês a longa data, né? As irmãs conhecem desde o Elson pequeno, e a gente tem acompanhado esse trabalho com as capelinhas já há bastante tempo, né, Elson? Então, a gente se alegra de coração. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e abençoe a todos vocês, todos que nos acompanharam. Mês de maio, o Pai Fundador dizia que é um mês de ter um mês de festa, um mês de alegria, um mês de bênçãos especiais para todos nós. Então, que seja de bênçãos e de graças para vocês, Elson, Valéria e família, e a todos os que nos acompanharam. Uma boa, abençoada noite. Até a próxima live. Que Deus nos abençoe.